Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico, é o nosso convidado especial para os próximos pouco mais de 60 minutos, sensivelmente, de duração deste seu programa de atualidade informativa da dinâmica económica do país e do mundo. Vamos então aos títulos que fazem parte da pauta da presente edição. Ensaios de trigo apresentam qualidade de sementes próxima de 99% e potencial de produtividade de 7 toneladas por hectare em Gaza. Estivemos a ver em Guijá a produção de feijão verde, de milho, mas produção para sementes, em ligação com a agricultura, com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. Isso é muito importante, que possamos usar a tecnologia para aumentar a produtividade na agricultura. A AIMO considera a certificação um instrumento de competitividade e acesso às oportunidades de conteúdo local com o lançamento do programa Indocert. Hoje, para competir em novos mercados, é preciso que as empresas estejam devidamente certificadas. Para a indústria, a certificação ISO 9001 é um elemento importante de competitividade das empresas. Se a empresa está interessada em manter a certificação, deve investir. Independência econômica exige, antes de tudo, a superação dos constrangimentos estruturais da economia. Como um projeto de longo prazo, eu iria pensar que faz sentido sonhar na independência econômica, mas antes disso é preciso resolver os problemas estruturais da economia e atacá-los. Projeto liderado pelo setor privado prevê 20 incubadoras agrícolas em diferentes regiões do país, combinando formação prática, tecnologia, produção, acesso ao mercado e financiamento. Estamos com o HPI a começar a montar um fundo para financiar os jovens no fim da incubação e, portanto, acho que o impacto será brutal se nós conseguirmos dos 1000 incubados. Investment Room constitui a aposta do Mozambique Tourism Summit 2026 com vista a aproximar investidores de oportunidades no setor de turismo. Mozambique Tourism Summit é a marca corporativa, a maior, que reflete o dinamismo da agenda de desenvolvimento do turismo, considerando sobretudo o fato de Inhambane ser a capital nacional do turismo e Vilanculo o polo estratégico para o desenvolvimento do turismo, a âncora para a dinamização dos outros destinos que o país tem. Este é o Semanário Económico. A província de Gaza foi uma das mais assoladas pelas recentes intempéries, fundamentalmente as chuvas que provocaram cheias e inundações e os ciclones que abalaram aquela região, aquela província do sul de Moçambique. Infraestruturas foram severamente danificadas numa extensão praticamente sem precedentes. A economia local procura refazer-se desta catástrofe, mas o financiamento tem sido um fator determinante para essa recuperação e, mais do que isso, este relançamento da economia da província de Gaza. Aqui mesmo estamos a ver que esta estrada que vai dar a um povoado de cerca de 15 mil habitantes, do outro lado
estava obstruído durante quase 6 meses e que foi feita uma obra de emergência para a transitabilidade, para levar os mantimentos, mas que precisa de ser reposta essa transitabilidade. Nós tínhamos primeiro um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, mas com a situação agora do Nguluzane, agrava-se para cerca de 45, 50 milhões de dólares para poder repor aquilo que é a vida dos municípios na nossa cidade. O acesso à terra, o financiamento, a tecnologia e as infraestruturas são consideradas neste momento como os principais fatores de bloqueio do dinamismo da economia moçambicana. São constrangimentos que limitam a capacidade produtiva do nosso país e que exigem uma nova abordagem, um novo compromisso envolvendo o Estado, empresas, famílias, incluindo a própria sociedade civil. O processo de desenvolvimento exige um Estado desenvolvimentista, exige também uma sociedade desenvolvimentista. O programa Indocert, da Associação Industrial de Moçambique, está sendo implementado para apoiar a implementação de um novo paradigma no que diz respeito aos sistemas de gestão de ISO em Moçambique, visando reduzir as atuais barreiras financeiras e preparar o setor industrial para disputar de uma forma competitiva as oportunidades que neste momento existem, sobretudo proporcionados pelos megaprojetos em curso e em perspectiva aqui em Moçambique. Que o capital humano seja competente, e é isto que nós estamos a apostar como uma associação industrial, por isso o lançamento do Indocert, certificação industrial. Há um projeto liderado pelo setor privado que prevê a implantação de 20 incubadoras empresariais em diferentes regiões do país. Estas incubadoras deverão combinar formação prática, tecnologia, produção e acesso ao mercado, e também os aspectos à volta do financiamento adequado, investimento inicial da iniciativa em concreto que estamos a fazer referência, visa estimular o agronegócio e tem um envelope financeiro estimado em cerca de 6 milhões de dólares norte-americanos e poderá gerar uma nova geração, passa a redundância, de produtores e técnicos agrícolas em Moçambique. O projeto é formar 50 jovens, incubar 50 jovens em média por ano, porque há umas mais pequenas, outras maiores, e portanto quando tiverem todas instaladas, se Deus quiser, as 20 é para formar 1000 jovens por ano. Colocamos em perspectiva, em evidência, a pauta editorial da presente edição do Semanário Econômico, o desenvolvimento destes e de outros assuntos já a seguir no nosso bloco de atualidade. Até lá, vamos fazer uma curta pausa de transição para esse momento. Encontramos-nos então daqui a pouco, daqui a instantes, para o desenvolvimento do nosso panorama informativo para a presente edição do Semanário Econômico. A província de Gaza poderá combinar produção, processamento e logística para reduzir importações, criar emprego e abastecer o mercado nacional. A partir dos anos 2028 em diante, Moçambique vai explodir no seu PIB, vai explodir a nível do crescimento econômico. A grande questão que se vai colocar é se Moçambique está ou estará preparado para promover o processo de desenvolvimento. Não basta apenas termos indicadores econômicos.
Moçambique, isto é, assegurar que os indicadores macroeconômicos eles sejam positivos, mas é preciso que no final se sinta o efeito de tudo isso na vida do cidadão, nas comunidades. É preciso assegurarmos que os serviços básicos também estejam garantidos. Estou a falar de, primeiro, segurança, saúde, educação e outras áreas afins. Se tudo isso acontecer, então podemos ter a plena certeza de que, de facto, o desenvolvimento terá lugar em Moçambique. Nós precisamos de assegurar que todos os moçambicanos acordem e tenham pelo menos 2 refeições ao dia. Se conseguirmos isso, já teremos dado um bom passo no processo de desenvolvimento. E as condições de infraestruturas também desenvolvidas a todos os níveis, de Rovuma ao Maputo. Você está com o Semanário Econômico. As cheias que se registraram em janeiro deste ano deixaram marcas profundas na produção e produtividade na província de Gaza, sobretudo no setor da agricultura, onde campos de produção, infraestruturas de irrigação e de apoio à produção foram danificadas, exigindo nesta altura a sua reposição, em muitos casos até uma nova implantação dessas infraestruturas. Entretanto, apesar desses danos, o governo indica e sinaliza que o programa de recuperação pós-cheias poderá oferecer um conjunto de perspectivas para recuperar e tornar resiliente o setor da agricultura em Moçambique, incluindo para torná-la num setor ainda mais produtivo, com mais tecnologia e menos dependente, por exemplo, das importações. Durante uma missão de monitoria e avaliação liderada pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, vários produtores foram interpelados e tiveram oportunidade de expor a sua real situação, mas igualmente mostrando também que, a despeito dessas contrariedades, a vida não para, a produção prossegue, ainda que de forma tímida e relativamente condicionada. A recuperação dos sistemas de irrigação de Chocó e Baixo Limpopo é apontada como uma das principais condições para Gaza aumentar a produção agrícola e recuperar a sua posição na economia alimentar nacional. O perímetro irrigado de Chocó possui capacidade para servir mais de 33 mil hectares, mas os danos provocados pelas cheias de janeiro continuam a limitar o fornecimento de água aos produtores. A ruptura do canal principal afeta aproximadamente 2.600 hectares e 1.300 agricultores, comprometendo a produção e a segurança das comunidades. Para o Ministério da Planificação e Desenvolvimento, a recuperação destes sistemas deve combinar obras de emergência com soluções definitivas, garantindo água para a produção e maior resistência a futuras cheias. Então é preciso repor essas infraestruturas e vimos a bom momento que o Ministério da Agricultura já está a trabalhar no assunto. Vamos ver com outros parceiros, incluindo com o Banco Mundial, como é que se faz um programa integrado para repor a capacidade produtiva, quer do regadio de Chocó, quer do regadio de Baixo Limpopo. A missão identificou igualmente oportunidades na investigação e produção de sementes. Ensaios de trigo realizados em Gaza apresentam indicadores de qualidade próximas de 99% e potencial de produtividade de até 7 toneladas por hectare. Estão a ser introduzidas inovações na investigação, incluindo com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, para poder aumentar a produção, a produtividade. Estamos a olhar para
para o processo em toda a cadeia, não é? Em toda a cadeia de valor, desde os insumos, as sementes, os fertilizantes, a existência de meios para a irrigação. A transformação de Gaza passa também pela capacidade de ligar os produtores às unidades de processamento. A experiência do projeto Papa Pesca, que já investiu cerca de 320 milhões de meticais, demonstra o potencial de integração entre aquacultura, avicultura, produção de ração, formação e incubação de jovens. Para o Ministério de Planificação e Desenvolvimento, este tipo de integração pode gerar maior valor dentro da província, criar emprego e reduzir a exposição das empresas aos custos de importação. É necessário produzir, é necessário aumentar a produtividade, mas é necessário que o agricultor, particularmente, mas não só o pequeno produtor, possa ter o justo. A dificuldade de comercialização constitui outro constrangimento. O futuro entreposto de hortícolas de Belém poderá complementar esta estratégia, criando melhores condições para concentrar a produção e aproximá-la dos grandes mercados consumidores. É preciso encontrar uma plataforma para financiar as pessoas que intervêm. Porque, como pode imaginar, o impacto da cheia foi enorme. Todas as economias que podiam existir nas pessoas deixaram de existir. Então, as pessoas sozinhas, sem um apoio financeiro, podem ter dificuldades de voltar a repor o potencial. A articulação entre produção agrícola e indústria poderá ganhar uma nova dimensão com o futuro Parque Industrial do Limpopo. A ideia é que a produção de arroz, hortícolas, cereais, carnes e outros produtos possa alimentar unidades de processamento, armazenamento e distribuição instaladas no parque. Vimos em Belém, na Macia, um entreposto para a comercialização de produtos frescos da agricultura, que é uma réplica ao Zimpeto, mas para a região de Gaza, para a zona de Choco, Belém, Xai-Xai, não é? E isso são importantes elementos que permitam usar, por exemplo, a tecnologia. O Ambao está a trazer nova tecnologia para novas sementes de arroz, mas também de trigo. Estivemos a ver em Guijá a produção de feijão verde, de milho, mas produção para sementes. O ministro da Planificação e Desenvolvimento defende a mobilização de cerca de 500 milhões de dólares anuais durante 4 anos para acelerar a transformação da agricultura nacional. Para Gaza, a prioridade passa por concentrar investimentos em áreas com capacidade de gerar efeitos em cadeia, onde integra o acesso à água, sementes melhoradas e certificadas, mecanização, financiamento, processamento e mercados. Estamos a falar de 2 mil milhões de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor mais promissoras. E pensamos que os regadios, por exemplo, de Choco, o regadio de Baixo Limpopo vão ser áreas prioritárias de intervenção, onde há um encadeamento de ações na extensão, na investigação, no investimento para o financiamento dos produtores, sementes melhoradas. A província de Gaza dispõe de terra, experiência produtiva, regadios, empresas e proximidade aos mercados. O desafio agora é integrar esses ativos numa mesma cadeia económica. A estratégia poderá permitir a Gaza passar de uma importante zona de produção agrícola para uma plataforma agroindustrial capaz de aumentar a oferta alimentar, reduzir importações, preservar divisas e gerar emprego. Em Gaza, a recuperação agrícola começa a redesenhar-se entre campos que voltam a produzir, sementes que passam a ser produzidas localmente e investimentos privados que procuram integrar diferentes elos da cadeia produtiva, mas a dimensão da recuperação e da transformação que se pretende está a ser condicionada pela capacidade de recuperar as infraestruturas e os equipamentos, por exemplo, da irrigação agrícola, garantindo que nesse processo que fatores como água, tecnologia e financiamento adequado aos produtores esteja presente, porque para o governo o desafio já não é apenas produzir depois das cheias,
mas é fundamentalmente produzir mais, produzir melhor e reduzir a dependência das importações, sobretudo de produtos alimentares, designadamente agrícolas. O programa da AIMO apoia empresas na implementação de sistemas de gestão ISO, reduzir barreiras financeiras e preparar o setor industrial para disputar oportunidades nos grandes projetos e nos mercados internacionais. Se adequadamente endereçada e conforme de resto previsto no plano de recuperação e reconstrução pós-cheias for eficaz e eficientemente implementado, a província de Gaza poderá ser uma referência nesse contexto, inspirando soluções e abordagens futuras para situações similares em outras zonas do país. A província está nesta altura com limitadas capacidades econômicas, em virtude, sobretudo, de ter importantes vias de acesso, conectividade interrompidas ou severamente condicionadas, com a produção agrícola e o funcionamento normal das cidades muito abaixo do seu potencial. A província de Gaza está a colocar a reconstrução pós-cheias no centro de uma estratégia mais ampla da resiliência climática, recuperação produtiva e organização territorial da economia. A constatação resulta da missão de monitoria realizada entre 17 e 19 de agosto pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, liderada pelo ministro Salim Vallah, que avalia a recuperação das infraestruturas, a atividade produtiva e a execução de projetos de desenvolvimento na província. Apesar da retoma gradual da produção agrícola e da atividade empresarial, permanecem constrangimentos provocados pelos danos em estradas, pontes, diques, drenagem e sistemas de irrigação. Dizer que não estão a afetar não seria realístico, nós vemos isso, há obstáculos óbvios e nas estradas da província ficaram muito afetadas, foram semanas que as infraestruturas estiveram submersas, foram afetadas por estas intempéries, por estas cheias e efetivamente não há dúvida que elas afetaram a dinâmica, não só econômica, nós estamos aqui a referir-nos ao impacto econômico, mas também social, porque afeta a normal circulação de pessoas, bens, o processo de comercialização, o processo de distribuição e encarece os produtos. Para o governo, a resposta às cheias não deve limitar-se à reposição das infraestruturas destruídas. A orientação é reconstruir estradas, pontes, sistemas de drenagem, diques e outras estruturas com maior capacidade de resistência a eventos climáticos extremos. A logística é proteger não apenas infraestruturas, mas também o capital produtivo que depende delas. Em Gaza, a interrupção de uma estrada pode significar aumento dos custos de transporte, perda de produtos agrícolas e dificuldades de acesso aos mercados. Neste contexto, o sistema privado de Xai-Xai defende a reabilitação das vias urbanas, reforço do dique de proteção, estabilização das margens do Limpopo e criação de rotas alternativas. A discussão inclui ainda o futuro urbanístico das zonas mais vulneráveis da cidade, colocando o ordenamento territorial como parte da estratégia de adaptação climática. Bom, se falamos só da área municipal, que são os edifícios, as variações, estamos com cerca de 600 milhões de meticais. Mas em termos da cidade toda, incluindo Nguluzane, nós tínhamos primeiro um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, mas com a situação agora de Nguluzane, agrava-se para cerca de 45, 50 milhões de dólares para poder repor aquilo que é a vida dos munícipes na nossa cidade. A construção está igualmente a ser associada à criação de novas plataformas para a atividade econômica. É o caso do futuro Parque Industrial do Limpopo, no posto administrativo de Chissano, com uma área de aproximadamente 380 hectares. O espaço poderá acolher atividades de agroprocessamento, armazenamento, logística e distribuição,
aproveitando a produção agrícola e outras matérias-primas disponíveis na província. Nós estamos aqui a trabalhar para a instalação o mais rápido possível. A sua sede vai ser na cidade de Xai-Xai e a Agência de Desenvolvimento tem um papel fulcral na questão do financiamento, no planeamento econômico e ordenamento territorial, na questão da elaboração de projetos viáveis, mas projetos que não são só para Xai-Xai, para Choca, mas para a província de Gaza, Inhambane e Maputo, por exemplo, projetos de integração da região como um todo. A missão conclui que em Gaza, reconstrução, produção, ordenamento territorial, financiamento e adaptação climática devem passar a ser tratados como partes de uma mesma estratégia de desenvolvimento econômico. A questão da conectividade nas vias de acesso, a questão da operacionalização dos sistemas de irrigação, quer do Choco, quer do Baixo Limpopo, do regativo do Choco do Baixo Limpopo, mas também na Macia, a zona de Magul, também temos um sistema de irrigação de cerca de 15 mil hectares que também precisa de recursos para desassoreamento dos canais e das valas de drenagem, mas também a parte das estradas e pontes, vimos algumas delas na zona de Chibuto, na zona de Guijá, e aqui mesmo estamos a ver que esta estrada que vai dar a um povoado de cerca de 15 mil habitantes, do outro lado, estava obstruído durante quase 6 meses e que foi feita uma obra de emergência para a transitabilidade, para levar os mantimentos, mas que precisa de ser reposta essa transitabilidade. O objetivo é fazer com que a recuperação dos danos das cheias não represente apenas o regresso ao que existia antes, mas constitua uma oportunidade para criar uma economia provincial mais resiliente, produtiva e integrada nos mercados. A independência econômica de Moçambique, que nesta altura carrega um assento institucional, implicará a superação de constrangimentos estruturais que limitam a produção, o investimento e a criação da riqueza em Moçambique. Especialistas atentos e estudiosos do processo econômico do nosso país defendem que fatores como o acesso à terra, ao financiamento, ao conhecimento e à tecnologia, e incluindo infraestruturas, neste caso adequadas, devem estar no centro de um processo de reforma que, em última instância, culmine com a transformação do potencial produtivo de Moçambique e consiga engrenar o país numa dinâmica de crescimento econômico e redução sustentável da pobreza. Fundamentalmente, o que está em causa é a transformação da base produtiva do país, reduzindo os constrangimentos indicados que limitam o investimento, a produção e a criação da riqueza. Trata-se de um desafio que sugere a construção de um Estado capaz no sentido de criar condições, inovar, gerar emprego e uma sociedade preparada também para produzir, transformar e competir. Mais do que afastar o capital estrangeiro, o que se almeja é que esta transformação crie capacidade interna ou endógena para que o investimento externo se articule com empresas e instituições locais, multiplicando o seu impacto sobre a economia e ao desenvolvimento socioeconômico inclusivo e sustentável de Moçambique. A construção de uma economia mais independente passa pela criação de condições para que o setor privado tenha acesso barato, seguro e previsível aos principais fatores de produção. Mais do que estabelecer grandes metas nacionais, o desafio está em remover os obstáculos que condicionam diariamente a capacidade das empresas e dos produtores de investir, produzir e competir. Temos que conseguir assegurar que as empresas, o setor privado, tem acesso barato aos principais fatores de produção. Tem acesso barato, seguro aos principais fatores de produção. Significa o quê? Quando falamos de fatores de produção, estamos a falar da terra.
temos que resolver a questão do acesso a financiamento, temos que resolver a questão do acesso ao conhecimento, sobretudo, é a tecnologia. Apesar dos progressos registados na redução do analfabetismo, o déficit de conhecimento continua a construir um obstáculo ao desenvolvimento, sobretudo nas zonas rurais e entre as mulheres envolvidas na atividade agrícola. O problema ganha maior dimensão nas províncias com elevada concentração populacional e forte potencial agrícola, onde limitações no acesso ao conhecimento, tecnologia e outros fatores de produção condicionam a produtividade e a capacidade de gerar rendimento. Nampula e Zambésia surgem neste contexto como territórios estratégicos para uma transformação económica capaz de produzir efeitos significativos sobre os indicadores nacionais de pobreza e desenvolvimento. Se nós conseguirmos combater a pobreza em Nampula e Zambésia, nós mudamos a história de Moçambique. A aposta no conhecimento deve estar associada ao acesso à tecnologia e à capacidade dos produtores e das empresas de transformar conhecimento em produtividade, inovação e valor acrescentado. A insuficiência de ligações entre os principais centros de produção e os mercados consumidores constitui outro dos constrangimentos à competitividade da economia nacional. Enquanto uma parte significativa do mercado está concentrada em Maputo, importantes zonas produtoras encontram-se no centro e no norte do país, onde as limitações de conectividade aumentam os custos de transporte, comercialização e acesso aos mercados. E não estamos a investir nas infraestruturas o suficiente. Estamos a investir em um conjunto diversificado de assuntos que precisam ser, digamos, atacados se o sonho é mudar a história do país. A independência econômica pode constituir uma grande ambição nacional, mas a sua concretização depende de um trabalho prévio de identificação e remoção dos constrangimentos que afetam o setor produtivo. A transformação econômica exige, neste sentido, uma visão de longo prazo capaz de mobilizar diferentes setores da sociedade, começando por compreender os obstáculos enfrentados pelas empresas e criando canais de diálogo mais efetivos entre o setor privado e o governo. Como um projeto de longo prazo, eu iria pensar que faz sentido sonhar na independência econômica, mas antes disso é preciso resolver os problemas estruturais da economia e atacá-los. Primeiro perceber o que é que está a acontecer realmente com o setor privado. Fazer uma conversa franca e honesta com o setor privado. E estar disponível e com vontade de mudar aquilo que é preciso mudar para começar a dar os primeiros passos em direção à chamada independência econômica. A transformação econômica não pode ser atribuída exclusivamente ao governo. Ao Estado cabe criar um ambiente favorável ao investimento e à produção, mas a concretização desse potencial depende igualmente da capacidade do setor privado, das famílias e da sociedade civil para responder às oportunidades criadas. O desafio passa por construir uma sociedade mais orientada para a produção, a inovação e a competitividade, capaz de reduzir a dependência de produtos importados e aumentar a participação da produção nacional na economia. O governo tem responsabilidade de criar o ambiente propiciador do desenvolvimento, mas se o setor privado for incapaz de aproveitar este ambiente, onde vir os zimbabueanos, as famílias também se forem incapazes de aproveitar esse ambiente, onde vir os zimbabueanos, vamos continuar a comprar da China, do Vietnã, vamos continuar a comprar da Tailândia. Então, o que quer dizer é, processo de desenvolvimento exige um Estado desenvolvimentista, exige também uma sociedade desenvolvimentista. O investimento direto estrangeiro continua a desempenhar um papel relevante na economia moçambicana, mas a sua contribuição poderá ser maior quando articulada com empresas, investidores e instituições nacionais. A questão central passa por criar uma relação mais equilibrada entre capital estrangeiro, investimento nacional e a capacidade institucional do Estado, de modo a garantir que os grandes projetos contribuam também para o desenvolvimento do tecido empresarial moçambicano. Investimento direto estrangeiro deve ser complementar ao investimento de nacionais e de moçambicanos. Estes dois têm que andar juntos. Quer dizer, para nós termos investimento direto de qualidade, também temos que ter
investidores nacionais de qualidade. Moçambique almeja e perspectiva o turismo como um dos motores da diversificação econômica, atraindo mais investimento, criando novos produtos e aumentando a permanência de visitantes no país. Com cerca de 1,2 milhão de turistas registrados com dados de 2025, o governo estabelece nesta altura como meta chegar aos 5 milhões de visitantes anuais no país, mas reconhece que aumentar o número de turistas passa também por ampliar aquilo que o país tem para oferecer. Acesso à terra e a financiamento mais barato, seguro e previsível continua a ser um dos principais desafios da produção. Depreende-se que o país busca, nesta altura, transformar de uma forma consistente o seu potencial turístico em mais investimento, mais permanência e maior valor econômico para o produto turístico nacional. A aposta, por exemplo, nos jogos de fortuna e azar como uma atração turística surge como uma das peças estratégicas nessa perspectiva. Trata-se de uma ambição que deverá passar pelo teste da capacidade institucional de ligar este segmento a outros da cadeia turística, como sejam a hotelaria, aos serviços, ao emprego e ao conteúdo local, porque, afinal, para além de trazer turistas, o desafio é fazer com que o turismo faça circular mais riqueza dentro da economia do país. Mais do que um espaço de debate, o Mozambique Tourism Summit pretende funcionar como uma plataforma para aproximar investidores, operadores e governo em torno de projetos concretos. A edição de 2026 terá um Investment Room dedicado aos jogos, procurando apresentar oportunidades de investimento neste segmento e explorar a sua ligação com a hotelaria e outros serviços turísticos. A aposta insere-se numa estratégia mais ampla, diversificar os produtos turísticos para aumentar a mobilidade dos visitantes entre destinos e, sobretudo, prolongar a sua permanência no país. O Mozambique Tourism Summit é a marca corporativa a maior que reflete o dinamismo da agenda de desenvolvimento do turismo, considerando, sobretudo, o fato de Inhambane ser a capital nacional do turismo e Vilanculo o polo estratégico para o desenvolvimento do turismo, a âncora para a dinamização dos outros destinos que o país tem. A meta não é apenas receber mais visitantes. O desafio é fazer com que cada turista permaneça mais tempo, consuma mais serviços e percorra mais destinos. A Direção Nacional do Turismo estima que a estadia média possa chegar de 5 a 7 dias, caso o país consiga combinar natureza, hotelaria, entretenimento e novos produtos turísticos. A nossa meta é chegar a 5 milhões, mas mais do que isso, é associar a mobilidade ao aumento do investimento. E pensamos que, aumentando os dias de estadia do turista, diversificando a oferta para que se combine não só a natureza, mas também o serviço dos jogos, nós possamos ter pelo menos uma estadia mínima ou média do turista em Moçambique próximo dos 5 a 7 dias. A ligação entre o turismo e jogos de fortuna ou azar não é nova. A experiência internacional mostra que casinos e resorts turísticos são frequentemente desenvolvidos em conjunto, criando uma oferta integrada de alojamento, entretenimento, restauração e lazer. Em Moçambique, o regulador entende que esta ligação pode ajudar a transformar zonas com potencial turístico em novos polos de investimento. É por isso que se associou o jogo ao turismo, nessa perspectiva de que deve criar infraestruturas turísticas e automaticamente criaria emprego e o desenvolvimento do país.
para o setor do turismo. A expansão dos jogos só terá impacto estrutural se for acompanhada por uma maior participação das empresas e trabalhadores nacionais, manutenção de equipamentos, fornecimento de bens, prestação de serviços, hotelaria e mão de obra são apontados como áreas onde o conteúdo local poderá capturar parte do valor gerado. A indústria que faz a manutenção do equipamento da indústria da cadeia de jogos, ela tem que ser nacional. Os bens e serviços que suportam a infraestrutura dos jogos, ela tem que ser nacional. A mão de obra, ela tem que ser nacional. E é isto que o turismo representa. A integração com os diferentes setores e a forma como ela pode representar o caminho para a diversificação, que é esta agenda que o país está a prosseguir no contexto da transformação estrutural da economia. Mas o mercado turístico e de jogos está também a mudar com a digitalização. O crescimento das plataformas online está a criar novos modelos de negócio e a colocar desafios regulatórios, fiscais e tecnológicos. Segundo os operadores, a transformação digital já alterou a forma como os clientes fazem depósitos e pagamentos e começa agora a redefinir a própria estrutura da indústria. A nossa lei de jogo é de 2010. Há uma necessidade de fazermos essa revisão da lei, aspectos novos que têm que ser enquadrados, que têm a ver com a evolução e com a dinâmica da economia, tanto social como financeira. Além do potencial para gerir investimento turístico, o setor representa também uma fonte de receita fiscal. Segundo dados apresentados pela Direção Nacional de Jogos, os casinos tinham contribuído até ao mês anterior ao evento com cerca de 227 milhões de meticais em impostos. Já nos jogos sociais, o volume apostado ultrapassou 13,7 mil milhões de meticais, enquanto os prémios pagos aos jogos ultrapassaram 13,1 mil milhões de meticais, de acordo com os mesmos dados. Os números mostram a dimensão económica que o setor já alcança, mas também reforça a necessidade de regulação e fiscalização adequadas. É neste cenário que Vilanculos volta a assumir protagonismo. A segunda edição do Mozambique Tourism Summit deve colocar o destino no centro de uma agenda de investimento que procura ir além do turismo tradicional de praia e natureza. O evento terá uma componente de exposição e um investment room, onde investidores deverão discutir projetos e oportunidades no setor. Esta segunda edição vem atrelada de uma expo, que é a Metix, onde vamos ter investidores a falarem daquilo que podem trazer para o nosso país, e tudo isso vai acontecer a partir de Vilanculos, no dia 5 e 6 de novembro. No momento em que Moçambique procura aumentar a participação das empresas nacionais na industrialização e nos grandes projetos de investimento, a qualidade e a certificação começam a ser percebidas como sendo um fator com um peso cada vez maior na disputa por contratos e na competitividade das empresas nacionais. É neste contexto que a Associação Industrial de Moçambique, a IMO, lançou o projeto ou a iniciativa Indocert, um programa destinado a apoiar as empresas do setor industrial na implementação de sistemas de gestão baseados em normas internacionais, com destaque para a ISO 9001 de gestão de qualidade e a ISO 45001, esta última ligada à segurança e saúde no trabalho. A iniciativa pretende transformar a certificação de uma barreira de entrada para um investimento de competitividade em condições especiais para as empresas manufatureiras nacionais, a nossa indústria transformadora, incluindo, por exemplo, 10% de descontos nos serviços de implementação.
A indústria moçambicana enfrenta o desafio de produzir mais, mas também de provar que consegue produzir dentro dos padrões exigidos pelos grandes mercados. Num contexto de expansão dos investimentos e de reforço de conteúdo local, a certificação aparece como uma das condições para que as empresas nacionais possam disputar contratos e integrar cadeias de fornecimento. É para responder a este desafio que a AIM lança o IndoCert, um programa de apoio à implementação de sistemas de gestão baseados em normas ISO. No lançamento do IndoCert, pelo menos 15 empresas associadas encontravam-se em diferentes fases de processamento, desde consultoria até certificação e auditoria. Os resultados que esperamos é maior competitividade das empresas moçambicanas, melhoria contínua, para que a gente possa atingir exatamente aquilo que é o desenvolvimento econômico através da industrialização. Para os industriais, a certificação surge como porta de entrada para cadeias de fornecimento mais exigentes, com destaque para a norma ISO. Hoje, para competir em novos mercados, é preciso que as empresas estejam devidamente certificadas, que o capital humano seja competente, e é isto que nós estamos a apostar como associação industrial, por isso o lançamento do IndoCert, certificação industrial. O desafio ganha maior dimensão com a expansão dos grandes projetos e a crescente procura por fornecedores nacionais. No setor industrial, empresas que pretendem participar em concursos ou integrar cadeias de fornecimento encontram cada vez mais requisitos relacionados com qualidade, segurança e capacidade de gestão. Para a indústria, a certificação ISO 9001 é um elemento importante de competitividade das empresas. Hoje em dia, as empresas, quando participam em concursos, quer de fornecimento, quer de prestação de serviço, uma das questões que é colocada é quais são as certificações que têm. E a certificação, tanto ISO 9001, é uma certificação basilar que dá confidência quer à entidade contratante neste caso, quer aqueles beneficiários que realmente esta empresa é capaz de prover produtos, prestar serviços de qualidade. A aposta acontece também num momento em que a política de conteúdo local procura ampliar a participação de empresas moçambicanas nos grandes investimentos. Mas, para as empresas nacionais, estar no território pode já não ser suficiente. É preciso demonstrar capacidade para cumprir padrões exigidos pelos projetos de grande escala. Muitas empresas ou multinacionais querem trabalhar com empresas que já estão certificadas. Então, é importante que nós também tenhamos esse padrão que eles procuram, que é a certificação. A ideia não é só certificar, é certificar e garantir a continuidade e a consistência na aplicação dos processos no dia a dia. E é assim que nós vamos melhorar a nossa qualidade. Mas alcançar o certificado é apenas o primeiro passo. É por isso que os consultores alertam que a certificação não deve ser encarada como um documento para apresentar num concurso, mas como uma mudança na forma de gerir a empresa. Sendo que não é uma certificação vitalícia, as empresas devem sempre atualizar o processo, tem que passar por auditorias internas, externas. Então, é algo que, ao abraçar, se a empresa está interessada em manter a certificação, deve investir. Então, o desafio é mais nesta parte. Também sentimos que há mais resistência por parte da gestão, que no princípio quer que a empresa seja certificada, mas depois percebe, será que é isto que eu quero ou não? Será que o negócio está a vir por conta deste investimento ou não? Mas, na verdade, isto é uma ferramenta estratégica, é algo que ajuda no dia a dia e os benefícios são a longo prazo. Moçambique procura transformar o conteúdo local em participação efetiva das empresas manufatureiras nacionais. Nesta perspectiva, a certificação passa a assumir um significado que vai para além de um requisito técnico, é uma aposta efetivamente em qualidade, credibilidade e capacidade
de competir, o desafio percebido pelo setor manufatureiro nacional é transformar o certificado em competência permanente e fazer da qualidade não apenas uma exigência dos grandes projetos, mas uma característica estrutural da indústria transformadora moçambicana. Durante anos, a formação agrícola em Moçambique produziu jovens com conhecimentos técnicos, mas nem sempre preparados para enfrentar os desafios do campo, da tecnologia, da gestão do mercado. E é precisamente reconhecendo esta lacuna entre a teoria e a prática que o investimento neste setor tende a orientar-se para intervir através de projetos que prevêem a instalação de incubadoras. Concretamente, está em perspectiva a implantação de 20 incubadoras agrícolas em diferentes regiões do país, com capacidade média para formar 1000 jovens por ano e estabelecer uma rede integrada e totalmente operacional. As incubadoras foram desenhadas para funcionar como unidades reais de produção e negócio, onde os jovens deverão passar pela cadeia de valor agrícola, desde a produção até ao processamento, comercialização e contacto com os mercados. O projeto encontra-se nesta altura em fase de expansão. Atualmente já estão operacionais 2 incubadoras e estas estão neste momento com a meta de expandir para cerca de 5 até ao final do presente ano. Durante anos, uma das fragilidades do sistema de formação agrícola em Moçambique esteve na distância entre aquilo que os jovens aprendem na sala de aulas e aquilo que encontram quando chegam ao campo. É para reduzir essa distância que a Invest Agro está a desenvolver um modelo de incubação agrícola que pretende transformar a Machamba numa verdadeira escola prática de agronegócio. A meta é instalar 20 incubadoras em diferentes regiões do país, com capacidade para formar, em média, 1000 jovens por ano quando a rede estiver totalmente operacional. Começou pela necessidade de eu e o meu sócio Elias, na altura estávamos a implementar projetos de desenvolvimento e de sentirmos que os jovens estavam a sair das escolas agrárias e dos institutos médios sem a oportunidade de usar tecnologias, sem praticar. Não é? Começámos a ter essa dificuldade de contratar pessoas que depois vinham só com conhecimentos teóricos e não tinham prática nenhuma. A iniciativa começou há cerca de 13 anos, numa experiência com jovens de uma instituição agrária em Poana. A partir daí, a empresa passou a testar diferentes modelos de incubação em parceria com instituição de ensino e programa de desenvolvimento. Mas a experiência também revelou que muitos projetos agrícolas perdem sustentabilidade quando termina o financiamento externo. A empresa decidiu, por isso, testar um modelo diferente, onde uma incubadora é integrada numa atividade empresarial real. E começámos então a fazer a incubação durante 12 meses de jovens, que selecionávamos dos tais estagiários com mais atitude empreendedora, e começámos a convidá-los para aderir, a tomar conta de um quarto de hectare, com toda a tecnologia disponível, temos lá os tratores, sistemas de rega, estufas, etc. E vão, como eu disse, já às fábricas e aos mercados. Portanto, são durante 12 meses expostos a negócio real, utilização de tecnologias de ponta. E é nesta transição entre a teoria e a prática que está uma das principais histórias produzidas pelo projeto. Um jovem formado em agronomia pela Universidade Eduardo Mondlane chegou à unidade como estagiário. 2 anos depois, assume responsabilidade de gestão agrícola. Quando cheguei aqui, já vinha com um calabouço teórico, né? E foi aprendendo com os outros, né? Como é que realmente implementa-se, como é que se conduz uma cultura da fase
primitiva, da fase vegetativa até a fase de escolher, né? E não só aqui, uma vez que o destino de produtos daqui passam pela unidade de processamento, foi aprendido como é que se valoriza um produto, como é que se embala, até os supermercados que têm um contrato com a Investagro. A Investagro pretende chegar a 20 incubadoras com uma média de 50 jovens por unidade e por ano. No final, a capacidade poderá atingir 1000 jovens incubados anualmente. 2 unidades estão atualmente em funcionamento e a empresa trabalha para chegar a 5 até ao final deste ano. O investimento inicial estimado é de cerca de $300 mil por incubadora, tendo como referência o modelo desenvolvido em Nhamatanda. Pronto, cada incubadora, o projeto é formar 50 jovens, incubar 50 jovens em média por ano, porque há umas mais pequenas, outras maiores, e portanto, quando tiverem todas instaladas, se Deus quiser, as 20 é para formar 1000 jovens por ano. Mas a ambição vai para além da formação. No final dos 12 meses, os jovens poderão seguir diferentes caminhos. A empresa trabalha ainda em mecanismos de financiamento para apoiar aqueles que decidirem transformar experiências adquiridas numa atividade empresarial. Para uma exploração de cerca de 10 hectares, a estimativa apresentada varia entre 50 e 70 mil dólares de financiamento por jovem, dependendo do modelo produtivo. Estamos com o GAPI a começar a montar um fundo para financiar os jovens no fim da incubação e, portanto, acho que o impacto será brutal se nós conseguirmos dos 1000 incubados, não sei, que 500, por exemplo, fiquem a produzir ou em blocos produtivos, nossos e nossos parceiros, ou nas terras deles, né, nas comunidades deles. Se todos os anos injetássemos 500 jovens bem experientes no mercado em todo o país, penso que o impacto é espetacular. Já consolidei a parte teórica e a parte prática. Estou preparado para a Revolução Verde. A falta de conhecimento prático começa a ser atacado de forma consistente. O objetivo é limitar esta lacuna que afeta a produção e a produtividade, sobretudo no setor agrícola. A aposta coloca, neste sentido, a formação no centro da transformação agrícola, porque ao que se pode perceber do modelo que foi desenhado e que está já em implementação pela Investagro, a verdadeira revolução não começa apenas com mais hectares cultivados, começa com pessoas capazes de fazer desses hectares negócios mais sustentáveis, maior e melhor produtividade agrícola. Prosseguimos a nossa escalada informativa, agora em sequência os tópicos mais recentes chegados aqui à redação do Semanário Econômico. A retoma dos grandes projetos de gás da bacia do Rovuma está a renovar as expectativas sobre o futuro da economia moçambicana. Mas, no momento em que o país se prepara para uma nova fase de investimentos no setor do gás natural liquefeito, organizações da sociedade civil, empresas e parceiros internacionais defendem que a prioridade deve ser transformar a dimensão financeira destes projetos em emprego, negócios para empresas nacionais, desenvolvimento de competências e melhoria das condições de vida das comunidades. O alerta foi lançado durante o Expert Meeting sobre as implicações, expectativas e realidades em torno dos projetos Mozambique LNG, promovido pelo Instituto para a Democracia Multipartidária. Todos nós temos alguma expectativa em termos da contribuição. E tal como disse, tem que ser construído com base numa realidade. Portanto, aqui é um dilema que nós vimos que existe. Por um lado, são grandes anúncios que são feitos, bilhões de investimentos nesse setor, milhares de empregos que são prometidos.
e grandes oportunidades de negócio também que são prometidas. Mas, do ponto de vista de acesso e transformação a nível das comunidades, vimos que há muita reclamação e há muito por se fazer. A questão ganha particular importância perante a escala dos investimentos previstos na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. Na apresentação, foram destacados mais de 100 trilhões de pés cúbicos de gás natural recuperável, com potencial para sustentar uma grande expansão da produção de gás natural liquefeito. No caso do Rovuma LNG, o desenvolvimento inicial apresentado está estimado em cerca de 20 mil milhões de dólares, enquanto aproximadamente 4,5 mil milhões de dólares poderão ser gastos na aquisição de bens e serviços em empresas registadas em Moçambique. O projeto poderá ainda gerar cerca de 9 mil empregos moçambicanos no pico da construção. É precisamente aqui onde surge uma das principais questões levantadas no encontro. A diretora dos assuntos corporativos da Total Energies sublinha que a indústria pode dar uma contribuição importante para o desenvolvimento de longo prazo de Moçambique, desde que os projetos sejam desenvolvidos de forma segura e responsável e procurando maximizar os benefícios para o país. We know that this project raises high expectations. Confidence because we believe that we can make, as an industry, a major contribution to Mozambique's long-term development if we deliver these projects safely, responsibly and maximizing the benefit for Mozambique. A preocupação com a gestão das expectativas foi igualmente partilhada pelos parceiros internacionais. A Finlândia defende que a existência de recursos naturais não garante automaticamente desenvolvimento inclusivo e sustentável. A experiência internacional demonstra que a existência de recursos naturais por si só não garante desenvolvimento inclusivo e sustentável. Para que o potencial se traduza em benefícios concretos para a população, são necessárias instituições fortes, transparência e uma gestão responsável das receitas públicas. Os Países Baixos também entendem que a retoma dos grandes projetos deve ser acompanhada por maior transparência, participação das comunidades, respeito pelos direitos humanos e fortalecimento das empresas e trabalhadores nacionais. These investments they have the potential to generate public revenues, to create jobs, to develop skills, to strengthen local businesses, strengthen supply chains, and contribute to the economy of Mozambique, to the economy of Cabo Delgado. But as we all know, large investments do not automatically translate into inclusive development. Para os participantes do Expert Meeting sobre as implicações, expectativas e realidades em torno dos projetos Mozambique LNG, Cabo Delgado será um dos principais territórios onde poderá ser possível medir se o investimento no gás está efetivamente a produzir transformação económica. É neste contexto que o Instituto para a Democracia Multipartidária defende a criação de plataformas permanentes de diálogo, mecanismos de reclamação e sistemas de alerta precoce capazes de identificar problemas antes que se transformem em conflitos. Que a população no geral não está muito interessada em grandes indicadores. Quanto é que nós exportamos em termos de petróleo? Qual é o volume de investimento que foi feito? A preocupação que eles têm é a transformação nas suas próprias vidas. Em que medida isso garantiu uma transformação na sua própria vida? Não é? Em que medida isso gerou emprego para alguém da sua respectiva família? Em que medida isto gerou também negócio, não é, para os atores nacionais? A retoma dos projetos de gás, segundo especialistas do setor de óleo e gás, representa uma oportunidade económica de grande dimensão, mas o seu impacto dependerá da capacidade de transformar investimento em participação nacional, emprego, empresas competitivas e desenvolvimento sustentável. Você está com o Semanário Econômico. Dados do Banco de Moçambique relativos ao período entre 4 e 20 de agosto de 2026 mostram uma melhoria da liquidez agregada, estabilidade do metical e uma posição líquida compradora de 54,78 milhões de dólares. A utilização simultânea das facilidades de incidência e de depósito, porém, evidencia diferença
entre as posições financeiras dos bancos. O déficit médio de liquidez associado às reservas obrigatórias à moeda nacional diminuiu de 9,3 mil milhões de meticais a 14 de agosto para 2,05 mil milhões no dia 20. A redução foi de aproximadamente 7,26 mil milhões de meticais. Segundo o Diário de Mercados, publicado pelo Banco de Moçambique, a taxa média efetiva de reservas obrigatórias em moeda nacional aumentou de 37,58% para 38,69%. Em moeda estrangeira, a taxa passou de 29,95% para 30,71%. No final do período, o sistema apresentava um excedente superior a 31 mil milhões de dólares relativamente às reservas exigidas. Apesar da melhoria agregada, os dados mostram diferenças entre as posições financeiras das instituições bancárias. A facilidade permanente de cedência do Banco de Moçambique aumentou de 1,3 mil milhões para 3,5 mil milhões de meticais. Este instrumento permite que os bancos obtenham financiamento de curto prazo junto do Banco Central. No sentido inverso, a facilidade permanente de depósito subiu de 2,05 mil milhões para 5,63 mil milhões de meticais. A existência simultânea de bancos que procuram financiamento e de outros que depositam excedentes no Banco de Moçambique indica que a liquidez permanece distribuída de forma desigual no sistema. No mercado interbancário, as operações com prazo de um dia diminuíram de 3 mil milhões para 1,85 mil milhões de meticais. A taxa média destas operações manteve-se em 9,25%, alinhada com a taxa MIMO, que representa a principal referência da política monetária do Banco de Moçambique. A estabilidade da taxa mostra que o custo da liquidez de curto prazo permaneceu ancorado, apesar das diferenças observadas entre as instituições. No mercado cambial, os bancos comerciais registraram uma posição líquida compradora de moeda externa. Entre 14 e 20 de agosto, as instituições compraram 158,51 milhões de dólares ao público e venderam 103,71 milhões. A diferença entre as compras e as vendas resultou numa entrada líquida de 54,78 milhões de dólares no sistema bancário. O maior saldo diário foi observado a 17 de agosto. Nesse dia, os bancos compraram 54,8 milhões de dólares e venderam 29,03 milhões, alcançando uma posição líquida compradora de 25,75 milhões. Considerando todas as moedas convertidas para dólares, as compras totalizaram 180,29 milhões e as vendas 146,29 milhões. O saldo líquido foi de cerca de 34 milhões de dólares. A taxa de câmbio de referência permaneceu inalterada durante toda a semana. O Banco de Moçambique manteve a cotação de compra em 63 meticais e 27 centavos e a de venda em 64 meticais e 54 centavos por dólar. A taxa média de referência fixou-se em 63 meticais e 91 centavos. Nas operações dos bancos com o público, a cotação média passou de 63 meticais e 99 centavos para 63 meticais e 94 centavos por dólar, representando uma ligeira apreciação do metical. Nas casas de câmbio, a taxa média terminou em 70 meticais e 18 centavos por dólar, depois de ter atingido 70 meticais e 60 centavos a 18 de agosto. No mercado de dívida pública, o Banco de Moçambique realizou, a 19 de agosto, 3 sessões de leilões de bilhetes de tesouro. O valor total subscrito situou-se em aproximadamente 14,55 mil milhões de meticais. Cerca de 12,38 mil milhões foram aplicados nos títulos com maturidade de 91 dias, correspondentes a aproximadamente 85% do total subscrito. A concentração na maturidade mais curta mostra que os investidores privilegiaram aplicações com maior liquidez e menor exposição temporal. As taxas médias dos bilhetes de tesouro de 91 dias variaram entre 12,17% e 12,19%. A conjuntura semanal apresenta, assim, 3 movimentos principais.
redução do déficit agregado de liquidez, entrada líquida de dólares e estabilidade da taxa de câmbio. Ao mesmo tempo, o aumento das facilidades de cedência e de depósito mostra que a melhoria observada no conjunto do sistema não se distribuiu de maneira uniforme entre os bancos. A preferência por bilhetes de tesouro de curto prazo revela igualmente uma estratégia orientada para a preservação da liquidez no mercado em que as instituições continuam a gerir cuidadosamente os seus recursos e compromissos imediatos. Você está com o Semanário Econômico. É o Semanário Econômico nos seus instantes iniciais. Vamos recordar os principais temas aflorados ao longo destes já mais de 60 minutos desta edição do seu programa econômico aqui na STV. O programa da AIMO apoia empresas na implementação de sistemas de gestão ISO, reduzir barreiras financeiras e preparar o setor industrial para disputar oportunidades nos grandes projetos e nos mercados internacionais. O capital humano seja competente, e é isto que nós estamos a apostar como uma associação industrial, por isso o lançamento do IndoServe, certificação industrial. A província de Gaza poderá combinar produção, processamento e logística para reduzir importações, criar emprego e abastecer o mercado nacional. Estamos a falar de 2 mil milhões de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor mais promissoras. Acesso à terra e a financiamento mais barato, seguro e previsível continua a ser um dos principais desafios da produção. Nós conseguirmos combater a pobreza em Nampula e Zambésia, nós mudamos a história de Moçambique. Damos assim por realmente integrado e derivado este Semanário Econômico. Nosso encontro acontecerá dentro de 7 dias, sensivelmente, quando forem 22 horas de próxima quinta-feira e 22 horas da próxima segunda-feira. Sucessivamente, esta é a presença do Semanário Econômico na grelha informativa deste seu canal de eleição, que é STV Notícias. Até lá, desejo-lhe um período bastante proveitoso, produtivo, promissor. Receba os nossos calorosos abraços. Tenha um resto de noite muito feliz.